Aqui enviaram o convite, não é por aqui? Escreve. Ah, não é Serene. Concluir. Pede pra ela entrar pelo seu. Olha lá, chegou. Lígia, você tem que começar a live. Uhum. Pronto, aqui estamos nós. Conseguimos, finalmente. Conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar nossa conversa aqui, então. Vamos lá. Você Então, está me Lígia, escutando bem? Está todo estou mundo me super bem. escutando bem? Tá, está todo mundo direitinho aqui. Tá, Então, só um primeiro eu queria... minutinho aqui. Só um minutinho para a gente. Pronto, agora a gente está Tá? ótimo. Beleza. Ok. Queria primeiro agradecer, né, seu aceite de convite, né, para a gente, você é uma referência aqui, tá? Todo mundo sabe, Obrigada. né, que você é uma terapeuta ocupacional inovadora, né, que trouxe para a gente a possibilidade, a oportunidade de conhecer a integração sensorial, né? Todo mundo que conhece a integração sensorial se apaixona, não tem como. Então, eu queria muito primeiro agradecer você ter aceitado o nosso convite. Eu sou Mônica, sou terapeuta ocupacional da Clínica Serene, que fica em Brasília. E aí, Lígia, eu queria que você se apresentasse. Tá, eu sou Lígia Maria de Godoy Carvalho, eu sou terapeuta ocupacional já há muitos anos, e eu estou aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo. Eu sou sócia proprietária da Clínica Ludens e trabalho como terapeuta ocupacional a minha vida toda, né? Assim, fiz já pós-graduação, mas, na verdade, a minha história ela se mistura muito, né? A questão mais clínica, como também a parte mais de estudar, de mestrado, né? De fazer uma carreira mais acadêmica. Mas eu vou ser bem sincera, que o que eu gosto mesmo é a clínica, é atuar, é estar com as crianças nos equipamentos, né, avaliando, tratando, isso é que é meu dia a dia. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Aí a gente vê isso, né? Quando você fala, a gente tem muita certeza disso, né? Da sua Que paixão. bom, Né? Então, isso. assim, hoje a gente vai falar, né, do autismo e da integração sensorial, e eu queria só colocar, assim, que, na verdade, se a gente fosse falar sobre tudo que envolve autismo e integração sensorial, Uhum. com o conhecimento, a capacidade e a experiência da Lígia, a gente ia ficar aqui 24 horas, não ia ficar só uma hora, né? Então, a gente vai, na verdade, falar qual é a importância, né, da integração sensorial para essas crianças autistas, né, Lígia? Então, assim, só Uhum. deixar claro que a gente não vai poder aprofundar em muitas coisas por conta do tempo, né? Porque a gente tem um tempo limitado. Então, a gente vai puxar o Uhum. máximo que a gente puder aí da Lígia, mas a gente sabe que a gente vai ter que, né, fazer de uma forma mais enxugadinha, né? Uhum. E aí, Lígia, eu acho que a gente podia começar conversando, então, sobre a questão do autismo, né? Você poder falar um Sim. pouquinho para a gente Uhum. da sua experiência, né, com a questão do É, autismo. tá bem. Então, Mônica, assim, é muito, de fato, são dois temas, né, que são encantadores e a gente vai tentar entender um pouquinho, né, nesse tempo de conversa nosso, em que momento que existe esse encontro, né, do autismo e por que que hoje tantas pessoas estão tendo interesse pela integração sensorial, conhecendo essa teoria, essa técnica, e isso aumentou muito esse interesse e não foi à toa, né? Não foi à toa, e principalmente nas pessoas que atuam com crianças que têm que estão no espectro autista.
Então, assim, né, se a gente for pensar, né, na questão do autismo, até pelo espectro, né, então essa criança, ela tem um transtorno difuso mesmo no desenvolvimento. E aí a gente começa a entender esse espectro, porque se você for ver as dificuldades, né, e é isso que eu vou só dar uma introdução, né, pequena para isso, mas se a gente for olhar para a criança autista, a gente vai ver que quando, né, essa criança começa a manifestar alguma alteração, que geralmente vai aparecer aí com 1 ano e meio, 2 anos, e que, né, os papais vêm conversar com a gente, as famílias vêm meio desesperadas, assim, no sentido, olha, estava tudo bem, até 1 ano e meio ele tinha um desenvolvimento maravilhoso, né? Tem vídeos mostrando isso, já estava falando um pouquinho, já brincava, e da noite para o dia, algumas funções começaram a desaparecer, não acontecer mais, né? E muitas famílias se culpam, muitas vezes querendo encontrar uma razão por que isso aconteceu. Então, foi porque ele queria aquele brinquedo e eu não dei, foi porque eu dei uma bronca um pouco mais firme e, de repente, pode ter acontecido algum problema. E, assim, a gente... Licença só um pouquinho, gente. E a gente sabe que não é nada disso, né? Isso, de fato, hoje já tem vários estudos que, por uma questão, né, um problema aí que tem várias, ainda tem muita investigação, mas até uma das questões que é bastante estudada é a questão da poda neural, né? Que nem exatamente nessa fase as crianças começam a terem aí um problema aí neurológico, né? Nessa poda neural, e que aí as crianças começam a perder essa função. Então, assim, né, aqui eu já começo a dar uma dica, não precisa ficar culpado por nada, que alguma coisa aconteceu e foi por isso que a criança se tornou autista. E aí, a partir desse momento, vários problemas começam a aparecer, né? O que chama mais atenção no primeiro momento é a questão da comunicação, né? A comunicação verbal e não verbal, a relação social, a criança para de brincar, para de estabelecer uma relação com outra criança, ou mesmo com o adulto. E então, várias situações do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento sensório-motor, passa a ter um atraso. E uma outra situação que também isso começa a ficar mais evidente, são algumas questões que estão relacionadas à resposta sensorial dessa criança para o ambiente que ela está. Então, uma coisa que nós temos que hoje evoluiu muito, né, e isso não à toa, que no DSM-5, né, além de considerar, dentro de uma sintomatologia do transtorno do autista, a questão da comunicação, da interação social, né, da inflexibilidade dessa criança, a questão do comportamento, o que favoreceu muito é que também no DSM-5 está aí incluso, né, nesse espectro, as disfunções sensoriais que essas crianças apresentam, né? E talvez hoje a gente possa entrar um pouquinho, entender um pouquinho mais em relação a essa disfunção. E uma queixa que as famílias quando nos procuram e a gente vai avaliar, ela não entende que a criança tem uma disfunção sensorial, mas ela consegue dizer para a gente que quando vai numa festinha de aniversário, a criança fica muito irritada, que aquela criança chora demais, põe a mãozinha no ouvido, às vezes começa a se bater, se arranhar, se agarrar, ou fazer Oi, pode falar. É lido por avós, por tios, com birra, como mal educado, como mal criado, né? Isso, começa a interpretar esse comportamento como algo assim, nossa, mas ele é muito irritado, ou ele é intolerante, ou ele não tem, em relação à frustração, ele
ele tem um comportamento totalmente desorganizado, né? Mas vai tendo realmente uma outra característica e geralmente essas crianças elas têm um comportamento de fuga mesmo, de que a gente chama de luta, fuga, né? Ou aquela criança que fica totalmente passiva, né? Que a gente também entende como um congelamento, tá? Então, a diferença, né? Dessa criança, desse comportamento que ela apresenta nesse momento, de um comportamento que a gente poderia chamar, né? De um comportamento de uma birra, né? De alguma coisa que, no sentido como você falou, a diferença é isso, porque você vai ver que essa criança, ela vai ter uma reação diferente, né? Ou ela tem uma fuga, ou ela luta, ela se desorganiza muito, ou ela fica quase que congelada mesmo frente àquele estímulo do ambiente. Então, o que é importante, né, mais que tudo, é a gente entender qual é o perfil sensorial que essa criança tem, né? E geralmente essas crianças, elas logo no início, quando se faz o diagnóstico, né, que geralmente quem faz o diagnóstico ou o pediatra já começa a acender a luzinha amarela, né? Já começa a perceber que tem alguma coisa ali do desenvolvimento, porque ele tá prestando atenção no desenvolvimento global dessa criança, que alguma coisa não está bem, né? Então, e não é só uma questão da questão sensorial, mas é como eu falei, a criança já vai começando a ter um atraso de fala, né? A criança já começa a não estabelecer uma relação de olho no olho, né? A própria expressividade dessa criança, né? Gestual também fica comprometida, então já começa a acender a luzinha aí para a gente prestar atenção que alguma coisa está acontecendo. E né? às vezes até as questões motoras também, né, Lígia? Por exemplo, leva num parquinho e aí o amiguinho consegue subir na escada do escorregador e ele fica ali tentando e não consegue, então, né, também... Sim, porque não é uma questão, né? E isso fica uma dúvida, né? Assim, uma dúvida, nossa, mas ele não tem nada neurológico, né? Ele nasceu bem, o desenvolvimento vinha bem, né? E o que, na verdade, acontece é um atraso também nas funções sensório-motoras, né? Então, não é que ela não consegue subir no parquinho ou balançar porque ela tem algum problema motor que impede que ela faça isso, ou motor ou neurológico, né? Mas a informação sensorial e motora está comprometida e, na medida que vem esse comprometimento, a criança passa a ter um atraso no desenvolvimento sensório-motor também, né? Então, é um conjunto de sintomas, de sinais que vão formando esse quadro, esse transtorno, e que muitas vezes é uma dificuldade aí para o pediatra ou para o neurologista ou mesmo para o psiquiatra infantil, num primeiro momento, já fechar esse diagnóstico. Então, é muito comum, e hoje, felizmente, a gente tem recebido essas crianças mais novas, né, assim, às vezes com 1 aninho e 8 meses, 2 anos, e assim, um pedido de socorro mesmo dos profissionais, né, os profissionais médicos, para nós ajudarmos nesse diagnóstico, né? Porque, de fato, eu também tenho um certo cuidado, porque parece que hoje virou uma febre, né? Assim, parece que a criança fez um flapzinho, tem uma estereotipia, né? Ou tem um atraso de fala, que é algo bastante significativo aí. Ah, então, olha, tá, é um autista. Vamos correr atrás, porque, assim, até a família, até pelo doutor Google, já dá o diagnóstico da criança e nem tudo está dentro do transtorno, né? Então, precisa fazer uma avaliação muito bem feita, que nesse momento, né, os terapeutas envolvidos, né, que não necessariamente só o terapeuta ocupacional, mas em geral o fonoaudiólogo, o psicólogo, que são as áreas que estão
mais envolvidas aí, e que acaba, nesse conjunto, ajudando a fazer esse diagnóstico, que até, antigamente a gente falava do diagnóstico até os 3 anos, né? Isso mudou muito, porque a questão de esperar até os 3 anos era porque tinha uma questão que era, a fala tinha que vir até os 3 anos, né? Então, se a criança realmente não falar, então aí a gente vai investigar. E isso mudou muito. Hoje a gente percebe que tem muita... a gente já começa a fazer essa investigação mais cedo, e inclusive a própria intervenção. E a gente vê o quanto é importante isso e quanto modifica totalmente o desenvolvimento dessa criança, né? Então, isso não quer dizer que a gente também não tenha, por exemplo, aqueles diagnósticos que são feitos mais tardiamente, né? Quantas crianças ou adolescentes que hoje é dado o diagnóstico, por exemplo, do Asperger, né? A gente tem adultos, Lígia. Lá no hospital a gente tem um grupo de diagnóstico de adultos. De adultos, então, ou mesmo até aquelas situações que acho que todos os profissionais passam por isso, que quando, né, você começa a dizer das dificuldades que a criança tem, de qual é o perfil sensorial que aquela criança tem, de repente o pai vira, né, ou o pai ou a mãe, geralmente mais o pai, talvez mais aí pela questão do sexo masculino mesmo, que existe uma incidência muito maior, embora hoje esteja modificando, né? A gente tem recebido muita menina, né, autista, coisa que antes era 4 para 1, 3 para 1, e agora a gente vê que nossas crianças, a nossa clínica, a gente tem recebido muita menina, mas é muito comum os pais, né, falarem, olha, eu não sei, mas eu acho que quando a minha mãe fala que quando eu era criança, eu também tinha essas manias, né, tinha esses hábitos, eu acho, e às vezes até quando você está identificando na criança, o pai ele mesmo faz o próprio diagnóstico, né? Olha, eu acho que eu também sou autista, eu acho que eu preciso investigar. Então, isso é uma coisa que é comum acontecer, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque né, eu sei da sua fala, eu te conheço, né, das suas escutas. Eu acho legal falar assim, como é importante nesse momento, né, principalmente a gente falando de pediatras, né, que são eles que estão nesses, né, eles têm o follow-up, eles fazem de mês em mês. É importante a escuta dessa família, né, de falar, olha, tô vendo que essa criança tá um pouquinho diferente, isso, né, ele vai para a festa e não gosta, ele, né, na hora do parabéns ele sai correndo. Então, eu sei o tanto que você valoriza a coisa da escuta da família, né? Como isso é importante, né? De estar aí. Sim, eu assim, né? Eu acho que até pela própria experiência, eu aprendo demais com os pais, demais mesmo, tanto na questão do próprio momento do diagnóstico mesmo, né? Assim, no sentido de, a minha anamnese, por exemplo, que é o primeiro encontro que eu tenho com a família, eu levo quase 2 horas, né? E porque, assim, eu quero realmente conhecer muito e aquela família, quanto mais dados a família nos traz e quanto mais escuta a gente tem para essa família, melhor vai ser o nosso diagnóstico, a nossa avaliação e o nosso tratamento. Né? Porque muitas vezes a família que está muito mais tempo com a criança. E às vezes um pequeno detalhe que a família fala do comportamento, do hábito, de como aquela criança reage à frente a algumas situações, eu vou construindo. Então, o que eu digo, né? Quando, e assim, muitas famílias não aguentam, né? Na hora da anamnese, porque eu atendo mais a família nesse momento, não vejo a criança, de me mostrar um vídeo, de me mostrar uma fotografia, né? Mas a gente tem famílias que são tão claras, né? No sentido daquilo que vai falar, talvez elas sejam claras, mas a minha escuta, meus ouvidos estão mais abertos para ver o que elas estão falando, que muitas vezes eu já, na própria anamnese, a gente já constrói, vamos dizer assim, esse perfil sensorial, né, que a criança tem. E, logicamente, depois, quando eu estiver com a criança, eu vou ver
se aquelas impressões que eu tive a partir do relato dos pais se confirma na hora da avaliação, né? Porque é isso que eu falei, né? O pai, ele não vem e não consegue, lógico, não é a função dele também, não, olha, o meu filho tem um problema de modulação, né? O meu filho tem um problema de pobre registro sensorial, né? É evidente que a família, o pai não vai trazer esse dado para nós, mas ele vai dizer de algumas coisas, né, relacionadas a como essa criança está fazendo o registro, né, como é que ela está processando essas informações, que é aí que a gente vai concluindo qual é, na verdade, a disfunção sensorial que essa criança apresenta, né? Lídia, vamos falar um pouquinho então dessa, assim, né? Porque aqui tem professores, né, que já se identificaram aqui. Falar um pouquinho então, né, assim, da integração sensorial, né? Porque a gente falando de modulação, às vezes as pessoas não conseguem entender do que a gente está conversando. Isso. Então vamos lá, né? Então agora, por isso assim que a gente até falou por onde que a gente começa, né? Vamos começar pelo autismo, vamos começar pela integração sensorial. Então, na verdade, o que acontece? Essas crianças, como eu falei, elas têm várias alterações que vão passar por várias áreas. Mas, muitas vezes, o problema sensorial impacta tanto o desenvolvimento dessa criança, né? O desenvolvimento social, emocional, na casa, né? A família fica desesperada sem saber o que faz com a criança, na escola. E geralmente, essa disfunção sensorial é o que mais vai impactar no desenvolvimento dessa criança nessas áreas que eu falei. Então, aí nós entramos, a gente tem que pensar como que trata isso, né? Porque a comunicação, a gente sabe, tem um profissional específico que vai trabalhar, seja com a comunicação alternativa, ou gestual, ou verbal, né? Se você tem um comportamento que está muito desorganizado, o psicólogo vai dar conta disso. Agora, quem é que dá conta de toda essa dificuldade sensorial que a criança apresenta? Esse é o terapeuta ocupacional, né? E nós, dentro da terapia ocupacional, a gente teve, assim, a felicidade, né, de ter um ser iluminado que nos anos 60, né, que foi a Diners. A Diners, ela foi uma terapeuta ocupacional, ela era psicóloga também, e ela desenvolveu toda uma teoria, que é a teoria da integração sensorial. E a Diners, ela começou, o primeiro trabalho dela, ela começou, na verdade, com crianças com distúrbio de aprendizagem. Porque ela começou a relacionar, né, que aquelas crianças que tinham alguma dificuldade nas sensações corporais, nos mecanismos, né, cerebrais, esses dois problemas acabavam acarretando um problema de aprendizagem, né? Então, ela começou, o estudo todo da Diners começou muito mais com a criança com distúrbio de aprendizagem. Só que ela vai desenvolvendo, então ela começa a perceber qual era a dificuldade que essas crianças tinham. Elas tinham uma dificuldade de integrar 1, 2 ou 3 sistemas sensoriais e na verdade, né, essa dificuldade na integração, ela tinha uma dificuldade de dar uma resposta para aquela necessidade que ela tinha. Então, vou dar um exemplo muito rápido. Então, era aquela criança que ela observava na sala de aula, que era uma criança que começava bonitinha, como eu estou sentada aqui, daqui a pouco aquela criança começava a despencar, daqui a pouco ela já estava segurando a cabeça, e aí ela começou a perceber que esse distúrbio de aprendizagem não tinha absolutamente nada a ver com um problema neurológico propriamente dito, tá? Mas ela começa a perceber que essa criança poderia ter, né, essa falta de condição de equilíbrio, de tônus, de controle de cabeça, né, de associar o movimento da visão com o movimento da cabeça, poderia ter alguma relação com um sistema que a gente chama de sistema vestibular, né, que é esse sistema que dá essa condição de perceber esse movimento, né, controlar o meu tônus para eu ficar nessa postura bonitinha como eu estou falando aqui.
Aí ela começa a perceber, então, aquela criança que olhava para a lousa, quando ela ia copiar aqui, quando ela voltava a olhar para a lousa, ela já não sabia mais onde ela estava, né? Então, ela levava um tempo para recuperar isso. Ela começou a perceber também que essa criança era uma criança que, nessa coordenação visomotora, nos movimentos da mão, da pega do lápis, ela era uma criança que tinha um movimento, uma ação que não era tão coordenado assim. Então, ela começa a perceber, nossa, mas aí deve ter alguma coisa do sistema tátil, como essa criança percebe esse objeto na mão e como que ela manipula e manuseia esse objeto. E que, mais uma vez, eu digo, não tinha nada a ver com uma condição neurológica. Então, ela começa a perceber que a integração desses 3 sistemas sensoriais não estava respondendo tão bem assim, né? Então, ela começa todo o estudo dela, a teoria, né? A teoria que ela desenvolve, né? Ao longo da vida dela. Infelizmente, a Diners, ela morreu muito cedo, ela morreu com 69 anos, né? Mas ela faz todo o trabalho dela. A Diners, quem conheceu, né, dizem que, assim, desses 69 anos de vida dela, 50 anos da vida dela, ela estudou as funções neurológicas. E aí, a partir dessa descoberta dela, ela começa a entender que atrás desse problema tinha uma disfunção sensorial no processamento sensorial dessas crianças que faziam com que ela não integrasse bem, principalmente esses 3 sistemas, né? Ela prioriza na teoria e na metodologia de tratamento que ela propõe, depois avaliação e metodologia de tratamento, a partir dessa teoria que ela desenvolveu, ela começa a dar uma importância maior para esses 3 sistemas, que é o proprioceptivo, o sistema vestibular e o tátil. E também a gente pode aí pensar no visual, que está muito correlacionado com o sistema vestibular, né? Então, ela começa a perceber que essas crianças, na verdade, elas poderiam ter uma disfunção sensorial que fazia com que essas crianças tivessem aí algum problema, né? Então, quando ela faz o estudo das disfunções sensoriais, ela entende que o processamento sensorial dessa criança não está bem. E aí é que a gente entra nessa questão, né? Que aí a gente começa a linkar a questão do processamento sensorial com essa criança autista que a gente falou lá no começo, né? Porque se é uma criança que tem uma disfunção sensorial, provavelmente essa criança não está processando sensorialmente bem os estímulos que vêm do ambiente. Tá? Então, esse conceito que a gente fala do registro sensorial, por exemplo, vamos começar por aí. Se eu estou aqui conversando com vocês, estou dando essa live, e de repente, por alguma razão, vem aqui uma borboletinha e vem e senta aqui na minha mão. Rapidamente, o que eu vou fazer? Eu vou registrar esse estímulo sensorial, que ele é o tátil, está me dizendo, né? Eu vou localizar onde essa borboletinha sentou, e aí provavelmente eu vou conseguir discriminar que aquilo ali é uma borboleta, que ela é gelada, ou que ela tem uma textura diferente. Então, meu sistema sensorial que está funcionando muito bem, vai fazer toda essa sequência. E isso é o meu processamento sensorial que está funcionando muito bem, tá? Então, agora, quando eu tenho uma disfunção nesse processamento sensorial, provavelmente eu poderia nem fazer o registro sensorial dessa mosquinha que sentou, dessa borboletinha que sentou aqui na minha mão. Eu nem fiz o registro sensorial. Se eu não fiz o registro sensorial, eu não vou conseguir localizar aonde está essa borboletinha, né? E aí vai aparecendo as dificuldades que a gente pode ter. Então, um pobre registro sensorial é bastante comum na criança autista. Por quê? Quantas vezes você escuta assim, a mamãe
vai falar para a gente assim, olha, e a primeira pergunta que a gente faz foi que é onde o primeiro profissional a família vai buscar é o otorrino, para ver se não tem um problema de audição. Né? Descarta, não, ela não é surda, mas por que eu fico chamando, ela não é surda e ela não me atende, né? Por quê? Porque a criança autista, se ela está focada a atenção visual dela para algo que interessa para ela, é como se ela fizesse um recorte. Eu não escuto. Então, se você vem na frente dela e dá uma batida que entra, por exemplo, o estímulo visual ou o movimento, opa, aí ela vai acionar a atenção dela para um outro lado. Então, aí é que a gente entende o porquê que a integração sensorial é uma técnica de tratamento tão eficiente para criança autista, né? Por quê? Porque justamente a base da integração sensorial, no nosso tratamento, a gente precisa integrar. Para ser integração sensorial, precisa existir 2, 3 ou 4 sistemas atuando ao mesmo tempo. E o que acontece com a criança autista? Ou eu vejo, ou eu escuto, ou eu sinto. Né? O maior problema da criança com autismo é ela conseguir fazer essa integração de 2, 3 ou 4 sistemas ao mesmo tempo. Né? Então, se a gente vem com uma abordagem de tratamento que ela tem como base no seu próprio tratamento essa integração desses 2, 3 sistemas ao mesmo tempo, é quando a criança consegue associar ao mesmo tempo a visão e a audição e tato, né? Movimento, o sentir. Então, aí que se baseia a integração sensorial para essas crianças, né? Então, você começa a aumentar a informação sensorial para que ela consiga melhorar esse registro sensorial e começar a dar uma resposta mais adequada para o ambiente, tá? Mas, muitas vezes, a criança registra bem. Oi, deixa eu só te falar aqui, que eu vi que você vai gostar. Você já ajudou alguém aqui, porque alguém já falou que a sua informação já fez ela entender. Ah, que bom! Quando chama, tá vendo? Então, só para você saber, que eu sei que você gosta dela. Que bom. Então, agora você pode ter aquela criança que ela faz um bom registro sensorial, né? Mas ela não modula muito bem, ela não consegue processar e ajustar essa informação sensorial que vem do ambiente, né? Então, o que muitas vezes acontece e que a maioria das crianças autistas, principalmente as crianças menores, elas vão ficar nessa condição ou de um pobre registro, né? Então, é uma criança que geralmente é uma criança mais passiva no ambiente, no brincar, em dar respostas para o estímulo sensorial do ambiente, né? Ela tem um comportamento mais passivo, tá? Porque ela demora, ou ela tem uma falha, ou, na verdade, muitas vezes ela nem faz o registro sensorial, embora esteja com todos os receptores, tudo funcionando bonitinho, tá? Mas a gente também pode ter aquela criança que tem um problema de modulação. Então, dentro dos problemas de modulação, que isso é bastante comum na criança autista, a maioria vai ficar, né, por um tempo, nós vamos ter que tratar esse ajuste, né, aí da questão das entradas sensoriais e que passa por várias, né. Aqui, quando eu falo dos sistemas sensoriais, é importante eu dizer, eu estou dizendo, embora na teoria da integração sensorial, ela preconizou, né, o sistema vestibular, o tátil, o proprioceptivo, mas a gente sabe que na criança autista, você tem uma alteração sensorial que passa por todos os sistemas, né? Então, você tem, por exemplo, aquela criança que tem eu não vou entrar a fundo na seletividade alimentar, né? Mas a gente sabe que é uma área que é bastante complicada aí na criança autista. Então, muitas vezes, ela tem uma dificuldade que muitas vezes a gente vai dizer, é no paladar,
né? Ela é muito seletiva, ela gosta de algumas coisas por conta de uma textura ou por conta do sabor, e muitas vezes essa criança já está fazendo, né, essa restrição pelo olfato. Então, antes da comida chegar na boca e a gente pensar numa questão tátil e do paladar, ela já faz tem uma aversividade pela questão olfativa do alimento. Então, quando a gente fala, né, dos sistemas sensoriais, né, a gente está falando disso tudo. Estou falando do auditivo, estou falando do visual, estou falando do tátil, né? Então, existe uma alteração na resposta desses sistemas sensoriais frente aos estímulos do ambiente. Então, quando a gente tem uma disfunção de modulação, você pode ter aquela criança que ela vai ser totalmente aversiva a esses estímulos. Em geral, isso não é assim, uma regra, né, para todas as crianças autistas, mas, em geral, a criança ela tem uma tendência a ser mais aversiva ao estímulo tátil, né, ao estímulo auditivo e o visual, tá? E, em relação ao sistema proprioceptivo e vestibular, em geral, essa criança busca muito esse estímulo, tá? Então, quando a gente fala dessa diferença, você pode ter, na mesma criança, você pode ter uma criança que para algumas entradas sensoriais ela vai ser extremamente aversiva, é aquela criança que a gente fala que ela tem um baixo limiar de resposta para o estímulo sensorial, tá? E você pode, para o estímulo sensorial, e aí a gente tem que dizer em qual entrada? Para o tátil, para o auditivo, para o olfativo, para o visual, né? E nessa mesma criança você pode ter um outro comportamento de uma busca muito grande por movimento, por correr, por coisas com mais resistência, né? De rodar, que você vê que até a própria... a gente, né, abrindo um parênteses aqui, né, as estereotipias que a gente vê muito na criança autista, né? E é muito interessante isso, porque não estou dizendo aqui que toda estereotipia ela está significando uma necessidade sensorial que a criança tem. Mas em muitas situações a gente percebe que quando a criança tem aquela estereotipia e de alguma forma você, na terapia, você dá esse estímulo que ela está precisando, essa criança diminui a estereotipia, né? Então, por exemplo, ou um flapzinho, ou ela fica fazendo esse movimento, né? Com movimento de cabeça e visual. O que acontece? Lá na terapia da integração sensorial, quando a gente vai trabalhar com essa criança, que a gente entra muito com estímulo visual e vestibular, o que geralmente acontece? Diminui essa estereotipia, né? Então, e para alguns casos, a gente vai entender que aquela estereotipia está representando para a gente que a criança, ela está, de alguma forma, tendo a necessidade daquele estímulo e se você não dá esse estímulo, ela vai buscar por ela própria. Só que daí, no movimento que ela faz, é um movimento sem função, né? É um movimento que ela fica repetindo, mas que por alguma razão, por algum motivo, ela busca esse estímulo até às vezes para se autorregular. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a estereotipia. Eu sei que é algo que incomoda muito os pais, né? Os pais falam muitas vezes assim, olha, se ele não tivesse essa estereotipia, ninguém nem saberia que ele é autista, né? A gente escuta muito isso, mas às vezes a criança acaba até usando essa estereotipia até para se autorregular. Então, Mônica, eu ia até pedir essas crianças que têm um problema de modulação, né? Eu gostaria que eu pedir para a Mônica, né? Pode ser que muita gente que está aqui acompanhando a nossa live já tenha visto esse é muito pequenininho, né? É um vídeo. Eu vou pedir para a Mônica para ver se ela conseguiria passar.
Tá, para a eu vou... gente poder até explicar esses problemas de modulação, tá? Vamos lá ver. É esse. Tá nas frasezinhas, mas dá para ver. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Aí, obrigada, Mônica, do vídeo. Então, gente, assim, né? Depois vocês, eu acho que, né, quem tiver interesse, é importante buscar esse vídeo, né? Eu acho que tem na internet, é fácil de vocês encontrarem. Como é o mundo da criança autista, é isso. Como é o mundo da criança autista. Então, esse vídeo eu gosto muito de mostrar, para explicar várias situações que aparecem quando você tem uma criança que tem um problema de modulação. Porque vocês percebem que ele entra muito bem no shopping, né? Ele estava com um comportamento organizado, estava tudo ok. Só que o que acaba acontecendo? Ele vai entrando, começa um bombardeio, né? Que entra estímulo visual, estímulo auditivo, né? Que as moedinhas que caem. Então, o que acontece? Para essa criança que tem uma aversividade, um problema de modulação, aquilo que para nós passaria muito comum, porque se em qualquer ambiente você tem uma situação dessa, para essa criança reverbera, duplica isso. Então você vê que o som vai ficando muito mais, um incômodo muito grande, os estímulos visuais que ele vai tendo ali, né? Então, e o que a gente começa a perceber, né? Não sei se vocês começaram a ver ali, que já começa com uma alteração, inclusive, da respiração, né? Então, o que o sistema tenta fazer? Ele tenta buscar algumas respostas corporais mesmo para suportar aqueles estímulos que está muito para ele, né? Então, ele começa a respirar, não sei se vocês percebem que ele começa a fazer um movimento muito forte de contar o dedinho com a mão, que aqui a gente poderia julgar que é uma estereotipia, né? Mas, na verdade, ele começa a buscar, ele começa a aumentar algumas informações sensoriais no corpo dele para ele conseguir suportar. Só que chega num momento que esses estímulos, né? Esse bombardeio de estímulos para ele passa a ser muito, ele não consegue dar conta disso, e o que acontece como consequência? Aquele comportamento totalmente desorganizado dele. Então, nesse sentido, é que a gente explica que o que está relacionado à questão da integração sensorial com o comportamento é exatamente como nesse caso, né? Ele não teve um comportamento de birra, ou ele não está querendo ficar naquele espaço, não. A gente percebe que a quantidade de estímulos para ele estava em excesso. E aí é que vem aquilo que eu falei, qual é a resposta que a criança vai dar? Ela vai dar uma resposta de luta, de fuga ou de congelamento, tá? Então, isso a gente tem que estar muito atento e fazer uma leitura. Eu não estou dizendo aqui que todo e qualquer comportamento da criança tem um componente sensorial. Não, entendeu? É o que eu falo sempre. Quando uma criança desorganiza, a gente tem que voltar o filminho 2 minutos atrás.
O que tinha naquele ambiente ali, o que pode ter desencadeado um comportamento tão desorganizado naquela criança, né? Então, é aí que a gente tem que ter, eu espero que aqui tenha muito psicólogo nos escutando, né? Que é essa questão, que nem todo comportamento da criança a gente só pode fazer uma leitura que é um mimo, que é uma birra, que é um comportamento pelo comportamento, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque muitas vezes esse comportamento, ele é advindo de uma condição sensorial que essa criança não estava conseguindo dar conta, né? Então, ali, por exemplo, ele começa a rodar, ele começa a ter um outro tipo de desorganização, mas você pode ver que pode ter criança que começa a se morder, começa a se bater, né, intensamente. Até, Mônica, né, esse final de semana, uma mãe me mandou, num sábado à noite, uma mensagem, assim, desesperada, né, porque ele estava batendo muito a mãozinha no ouvido, começou a fazer um movimento com a mão, né, e ela falando para se eu conseguiria entender o que sensorialmente estava acontecendo com ele, né, porque ela percebia que tinha algumas condições dele que remetia muito para a questão sensorial. A primeira coisa que eu perguntei, se já tinha visto alguma coisa no ouvido, se ele não poderia estar com dor de ouvido. Aí a mãe falou para mim, olha, eu levei ontem no pediatra, e o pediatra falou que estava só um pouquinho vermelho, né, nem medicou. Então, a primeira coisa que eu falei com a mãe, olha, nós vamos pensar em estratégias para ajudá-lo nessa desorganização sensorial que ele está. Mas, primeiro de tudo, tem que levar outra vez no médico. Leva no médico, porque, primeiro de tudo, a gente tem que ver se ele está com uma dor de ouvido. Não deu outra, Mônica, né? O que acabou acontecendo? Ele voltaram no pronto-socorro, ele estava com uma baita de uma inflamação no ouvido, uma criança não verbal, né? Com uma dificuldade de dizer, ele fazia com a mãozinha, né? De alguma forma ele mostrava isso, mas você vê, ele começou todo com um comportamento sensorial, quase que até assim, para conseguir vencer aquela dor que ele não conseguia falar, né? Então, eu dei algumas ideias para ela, né? A gente sabe que o tato com pressão, né? É uma criança que ele já usa um cobertor ponderado, porque tinha uma alteração de sono muito importante, né? Então, eu falei para ela usar esse cobertor para vamos dizer assim, algumas estratégias sensoriais que iria fazer uma acomodação um pouquinho melhor nele, né? Mas que aquela desorganização sensorial poderia ter uma causa que a gente tinha que investigar e que, no caso, era uma dor muito intensa e que pode ser uma dor de ouvido. Teve uma outra criança que a gente já estava quase levando no psiquiatra para mudar a medicação, porque ninguém estava podendo com a vida da criança, né? Nem na terapia, nem a família doida também. O que era? Um dentinho que amoleceu. E ele não conseguia, e ele percebia que o dente estava mole, tirou o dente, todos os problemas da vida foram resolvidos, né? Lígia, então a gente tem que ter esse cuidado. Pode falar. Acho que é muito legal você falar isso, né? Porque até veio uma das pessoas falou aqui de como esse comportamento desorganizado acaba desorganizando a família. E quando a família começa a entender um pouco melhor, né? O que é a questão sensorial, né? Onde que essa criança é mais frágil, né? O que desregula mais essa criança, como é que começa a ficar mais fácil dela lidar e poder entender, por exemplo, a gente sabe que tem criança que às vezes chega pra gente e aí a sessão que estava sendo super bonitinha, aquele dia é um desastre, e aí você fala, né? Principalmente as não verbais. Alguma dor tá aí. Dá uma olhadinha que tem uma dor de barriga, tem alguma coisa acontecendo. Aí a mãe avisa para você depois, você estava certa, tinha uma diarreia, tinha, né, uma dor de barriga mais forte. Então, como é importante os pais estarem atentos a isso, né? Eu acho que assim... É extremamente importante isso que você está colocando, Mônica, porque isso, na minha prática, é aquilo que eu percebo, sabe? Como
tranquilizador isso, eu vou dizer, sabe? Porque depois, né, quando a criança passa pelo processo de avaliação, né, existe um questionário, né, um questionário de perfil sensorial, que geralmente a família e os professores respondem, né, para nós podermos ter esse dado, né, na nossa avaliação. Mas é um questionário que eu sempre falo, é um questionário de pais e professores. A gente não pode tirar só por esse questionário uma conclusão do perfil sensorial dessa criança, né? Eu vou juntar o questionário, eu vou juntar todo o que o pai nos traz como informação de como é o funcionamento, porque lógico que também as minhas perguntas, elas já vão sendo canalizadas para aquilo que eu quero entender desse perfil sensorial. E depois, quando eu estou com a criança lá no momento de avaliação, eu vou confirmar se aquelas minhas impressões, aquilo que o pai trouxe, aquilo que eu encontrei no questionário, confirma o perfil sensorial, né? O que eu quero dizer é que é assim, que quando a gente vai concluir ou dar uma devolutiva, a gente tem que ter muito claro qual é o perfil sensorial dessa criança. E quando a gente consegue definir isso bem, óbvio que não é tão simples assim, né? A gente tem que ter aí um olhar muito clínico, né, disso tudo. Às vezes eu percebo assim, Mônica, e é muito bom quando isso acontece, né? O fato de você dizer para o pai o que está acontecendo com essa criança, o que está passando nesse sistema sensorial, e a família entende e começa a ter uma outra atitude com o filho, essa criança, às vezes, quando ela começa o tratamento, ela já está diferente, né? Não é porque na avaliação a gente fez algum milagre, óbvio que ninguém faz milagre, né? Mas o importante é que a família teve uma escuta e conseguiu modificar esse comportamento, esse lidar com a criança. E não digo aqui, a gente está falando da família, mas é extremamente importante quando a escola entende isso também, né? Então, eu gosto muito, a partir do momento que a gente consegue ter essa conclusão, você poder também, ao mesmo tempo que você tem um encontro com a família, você ter um encontro com a escola, né? E a escola entender vários comportamentos que a criança não está tendo ali dentro no dia a dia da escola, entender como que ela pode minimizar ou ajudar essa criança a melhorar essa condição, né? Então, óbvio que, assim, não é uma coisa tão mágica, precisa a gente realmente de um tempo de tratamento mesmo, né? Não é não só a orientação, mas eu acho que, assim, esse aspecto que você falou é extremamente importante quando a família passa a conhecer essa condição né, que a criança tem, e que não é porque ela quer ser assim, né? É porque a gente sabe que as crianças autistas, elas têm uma alteração sensorial. E isso precisa ser tratado, né? Então, mais do que tudo... E assim, né? E a gente, o terapeuta, né? Porque essa criança, ela tem vários terapeutas que ajudam aí no próprio tratamento. Mas o terapeuta que mais preparado está para trabalhar com essa questão sensorial é o terapeuta ocupacional, né? Então, é aquilo que eu falei. Essa questão de modulação é algo que chama mais atenção. Então, você tem, como no caso, né, desse vídeo que a gente passou, é uma criança que tem uma hiperresponsividade, você viu vários estímulos ali, mas a gente também tem aquela criança que é o hiporresponsivo, que a gente fala, né, que é uma criança que ela tem um alto limiar de resposta. Então, é uma criança que busca muito estímulo, né, é uma criança que corre, 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 é uma criança que gira, 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 né, é uma criança muito ativa, né? Então é o que a gente chama que ele é um buscador sensorial, né? Pode falar. Mônica, você me interrompe porque você sabe que... Não, eu tô aqui anotando tudo, que eu tô aprendendo muito aqui também. Lígia, só porque não, porque eu gosto desse assunto, então eu disparo a falar e não paro. Só porque o nosso tempo vai acabar, eu sugiro a gente... Porque assim, você está entrando no hiporresponsivo. Para a gente não cortar metade do hiporresponsivo, a gente encerrar e você começar outra.
Pode ser? Que a gente estende mais um pouquinho? Pode ser, gente? Olha, como a gente atrasou um pouquinho, porque precisa parar por causa do tempo mesmo, Do tempo, ou a gente pode continuar. Não, vai cair, é porque vai cair no meio da sua fala, por isso que eu estou dizendo. Eu acho mais importante a Sim. gente encerra aí as pessoas entram de novo. Tá bom, então, vamos fazer isso. Ok, Então, tá ok. então você que tem que encerrar. Encerre aí Tá bom. tá? E recomeça.